Essa casa ficou pequena demais para nós dois. Ponto. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto um pouco diferente. Então, vamos começar assim, ó. Por que um homem se sente tão ameaçado quando uma mulher ocupa o centro da narrativa? E o que a forma como olharmos para Ana Paula e para Babu diz sobre a misoginia que estrutura a sociedade brasileira? Sim, nosso assunto vai ser sobre BBB 26. Se você acompanhou as últimas semanas do Big Brother Brasil 26, provavelmente viu os cortes, os tweets, as manchetes. O conflito entre o ator Babu Santana e a influenciadora Ana Paula Renault não foi apenas mais uma briga de reality show, foi um sintoma. Um momento em que a estrutura invisível do nosso cotidiano tornou-se visível em alta definição através das câmeras 24 horas. Babu retornou ao programa com uma expectativa pública de redenção, carregando a trajetória de um homem negro que já sofreu com o racismo estrutural da mídia. Ana Paula, por sua vez, entrou com uma postura combativa, direta, que ecoa imediatamente na cultura brasileira a figura da mulher histérica ou exagerada. O que se seguiu foi uma escalada de acusações, gritos e uma disputa pública sobre quem estava certo. Mas eu não estou aqui, gente, para fazer um exposed de celebridade. Eu estou também aqui para dizer quem é o vilão ou a mocinha dessa novela. Cada um vai tocar a sua vida. Essa na história de cancelamento não faz muito parte dos conceitos que eu acredito serem certos. Então, o meu objetivo neste vídeo ensaio é usar esse conflito como estudo de caso, um laboratório para pensarmos sobre gênero, poder e principalmente sobre o ódio às mulheres que opera nas engrenagens da nossa cultura. O que vamos analisar hoje não é apenas o que aconteceu dentro da casa mais vigiada do Brasil. É o que acontece quando você chega no trabalho, quando está no jantar de família, quando abre as redes sociais. Nós vamos falar de misoginia, mas não como um xingamento, mas como uma estrutura política, que esse é o objetivo desse canal. Antes de entrarmos nos detalhes do BBB, a gente precisa limpar o terreno. Porque no senso comum, a gente normalmente costuma confundir tudo, né? Machismo, sexismo, misoginia, usamos como sinônimos, mas na filosofia política e na teoria dos gêneros, eles operam de formas distintas. O machismo é o sistema de crenças, é a ideia arraigada de que homens são superiores às mulheres, naturalmente líderes, naturalmente mais racionais. Enquanto que o sexismo é a prática discriminatória baseada nesse sistema. Mas e a misoginia? Gente, a misoginia é mais específica e muito mais violenta. A filósofa contemporânea Kate Bunn propõe uma definição que mudou a forma como entendemos esse conceito. Para ela, a misoginia não é necessariamente um ódio interno que um homem sente por todas as mulheres. A misoginia é a polícia do patriarcado. É um mecanismo de punição e hostilidade dirigido especificamente às mulheres que saem do seu devido lugar. Quando uma mulher cumpre o papel esperado, ou seja, cuida, serve, silencia, admira, né? Normalmente é nós, ela geralmente não sofre a ponta mais afiada da misoginia. Ela pode sofrer com machismo, com a limitação de oportunidades, mas a misoginia explode quando ela desafia a ordem, quando ela quer o microfone, quando ela aponta o erro, quando ela diz não. Isso nos remete a Simone de Beauvoir. Em O Segundo Sexo, o livro dela, né? Beauvoir nos mostra que, na cultura ocidental, o homem é o sujeito, o absoluto. A mulher sempre é o outro. Ela é definida em relação a ele, ao homem. Quando Ana Paula, no caso que estamos analisando, tenta se colocar como sujeito da própria narrativa, ela rompe com essa lógica secular. E a reação não é apenas discordância, é uma tentativa de recolocá-la no lugar de objeto, de outra, de alguém que precisa ser controlada. Mas não podemos parar aqui. Precisamos falar de interseccionalidade, trazendo o pensamento de Bell Hooks. A misoginia não ataca todas as mulheres da mesma forma.
Ela se cruza com o racismo, com o classismo, com o capacitismo. E precisamos também falar de Pierre Bourdieu e o seu conceito de violência simbólica. A violência simbólica, na realidade, é aquela que não deixa hematomas visíveis. É a humilhação pública, a interrupção constante, o tom de voz condescendente, a piada que diminui a outra pessoa. É uma violência que se torna naturalizada. A gente assiste e pensa, é só uma briga. Mas Bourdieu nos diria que é aí que a dominação se consolida. Quando a humilhação da mulher vira entretenimento, vira meme, vira assunto de bar, ela deixa de ser vista como violência e passa a ser vista como caráter dela, é o caráter da mulher. Ela é assim mesmo. E talvez você esteja pensando, mas isso é só um jogo, eles estão lá para isso. Verdade. Contudo, Judith Butler nos ensina sobre a performatividade de gênero. Nós performamos ser homem e ser mulher o tempo todo. No BBB, essa performance é amplificada. Mas o roteiro que ele segue não foi escrito apenas pela produção do programa. Foi escrito por séculos de cultura patriarcal. Quando olhamos para um reality como o BBB, não estamos vendo apenas indivíduos brigando. Estamos aí vendo uma encenação de um roteiro de gênero que já conhecemos de outros lugares. A misoginia estrutural não é sobre um homem que odeia mulheres. Mas na prática mesmo, é uma rede de práticas, gente. Vamos falar sério, né? Discursos, invalidações emocionais e o que chamamos hoje de gaslighting. Fazer a mulher duvidar da própria percepção da realidade. Na realidade, eu tenho um vídeo sobre gaslighting também, tá? Vejam aí. É com essa lente que precisamos olhar para o que aconteceu entre Babu e Ana Paula. Não para julgar a alma deles, mas para entender a estrutura que os sustentava. Voltando para a casa mais vigiada do Brasil, vamos reconstruir o caso de forma didática, sem sensacionalismo, até porque esse não é o objetivo deste canal. O ponto de virada ocorre que durante um dos sincerões, aquele momento ritualístico do programa, onde as máscaras devem cair. Ambos, Ana Paula e Babu, se acusam. Falam de traição, de jogo sujo, de covardia. Mas a escalada não é simétrica. Precisamos prestar atenção na forma. Como o Babu se refere a Ana Paula? Em diversos momentos, o tom não é apenas de quem está defendendo um ponto de vista, mas de quem está tentando invalidar a existência do outro naquele mesmo espaço. Observe os rótulos que começam a circular. Ana Paula é tratada como louca, histérica, covarde, segue um roteiro. Afinal de contas, quem é autorizado a falar? Quem que é constantemente interrompido? Quem precisa justificar o tempo todo a sua raiva? Há um momento crucial onde a discussão migra para o terreno racial. Parte do público e comentaristas começam a acusar Babu de usar a sua pauta racial como cortina de fumaça, para encobrir, logicamente, atitudes consideradas machistas e misóginas. Isso gera um tensionamento enorme. Aqui precisamos de muito cuidado. A experiência de Babu como homem negro em uma sociedade e numa mídia estruturalmente racista é real. O racismo que ele sofreu e sofre não é negado por essa análise. Contudo, se isso é fundamental nessa análise, essa posição não o vacina contra reproduzir misoginia. O homem negro pode ser, ao mesmo tempo, alvo de racismo estrutural e agente de misoginia contra mulheres, inclusive mulheres brancas. A interseccionalidade nos exige pensar essas camadas sem anular uma em favor da outra. Silenciar a crítica feminista em nome da luta antirracista, ou vice-versa, é um erro político. A discussão gerou um debate público sobre possível agressão psicológica e violência simbólica. Houve análises jurídicas discutindo até onde vão os xingamentos em reality shows. Mas o nosso foco aqui não é jurídico, é ético e político. Como a Ana Paula é tratada pelos outros participantes quando ela chora? Quando ela se irrita? Há um consenso na casa de que ela é difícil. Mas pense bem se fosse um homem. Como seria a atitude dos demais?
Mas por que a dificuldade dela é lida como defeito de caráter e a dificuldade dele ou deles é lida como intensidade ou defesa? Até porque Babu não é o único que trabalha com essas ferramentas de misoginia. Se vocês olharem lá, o tal do cowboy faz exatamente a mesma coisa. Note as alianças. Quando ele fala, outros homens tendem a validar, a bater nas costas, a dizer: eu te entendo. Quando ela fala, ela é aconselhada a baixar a bola e não levar para o pessoal. Isso não é acaso. É a misoginia relacional em ação. É o grupo social punindo a mulher que não se cala. E a audiência? Bom, a audiência reproduz aquilo. Comentários que sexualizam Ana Paula, que ridicularizam sua aparência, que a chamam de amarga. Do outro lado, a defesa incondicional de Babu, como paizão ou vítima do feminismo, sem olhar para seus comportamentos concretos de deslegitimação da fala dela. O caso do BBB 26 nos mostra como a misoginia não precisa de um discurso de ódio explícito. Ela funciona no suspiro, no revirar de olhos, na interrupção, na piada sobre TPM. Também na sugestão de que ela precisa de ajuda psiquiatra porque não aceita ser contrariada. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Vamos conectar o caso à teoria. Então a gente vai usar aqui a noção de Kate Money da misoginia como polícia do patriarcado. Vemos claramente como Ana Paula é punida justamente por ocupar um lugar de protagonismo. No reality show, o protagonismo é a moeda mais valiosa. Falar alto, se colocar como sujeito político, liderar dinâmicas. Quando ela faz isso, ela invade um território que a cultura ainda reserva predominantemente aos homens. A reação de Babu ao reagir, tentando recolocá-la em um lugar de subordinação, seja ridicularizando, seja deslegitimando suas pautas, é um ato de manutenção de ordem. É a polícia do patriarcado batendo à sua porta. Tragamos Bourdieu e a violência simbólica novamente. Analise os gestos cotidianos na casa, as interrupções da fala, o tom de voz, as ironias. Mostre como isso não é só jogo. Isso não é só jogo, gente. Isso encena formas de violência que mulheres vivem fora de casa. No conselho de administração também, na reunião de condomínio também, no grupo de família também, e muitos outros lugares que eu poderia citar. A humilhação pública no BBB é uma versão amplificada da humilhação cotidiana. Quando uma mulher é chamada de histérica em público, ela perde autoridade. E aí eu posso falar também de Michel Foucault, que aborda, por exemplo, sobre o poder difuso, a microfísica do poder. O poder não está só na direção do programa, ele está nas interações entre os participantes, está nos olhares, está no modo como a casa inteira passa a ler Ana Paula e Babu. Agora, compare com espaços como o trabalho. Quantas vezes uma mulher é interrompida em uma reunião e minutos depois o homem repete a mesma ideia e é aplaudido? Eu já pude ver isso, tá? No BBB, vemos isso em tempo real. A ideia de Ana Paula é ignorada, a ideia de Babu é validada. Precisamos abordar a interseccionalidade com honestidade. E aí, só para deixar assim bem claro, o uso estratégico de pautas antirracistas para silenciar críticas feministas é um problema complexo. Não se trata de negar a importância da luta antirracista. Trata-se de reconhecer que opressões não competem entre si. Um homem pode ser oprimido pelo racismo e oprimir através do machismo. Reconhecer a misoginia de Babu não anula o racismo que Babu sofre. Não, pelo amor de Deus, ninguém está pensando nisso. Tá? Mas usar o racismo como escudo para a misoginia é uma falácia ética. E parte da audiência também reproduz misoginia. Por que defendemos certos homens cegamente? Por que nos identificamos com o poder? Por que acreditamos que homem é assim mesmo? Quando comentamos nas redes sociais sexualizando ou ridicularizando Ana Paula, estamos nos tornando agentes ativos dessa violência simbólica. Estamos dizendo que o lugar dela é do silêncio ou do entretenimento, mas nunca o da autoridade moral.
A defesa incondicional de Babu como vítima do feminismo ignora seus comportamentos concretos. Isso é perigoso, porque ensina que homens podem transgredir limites emocionais se tiverem a narrativa correta. E ensina às mulheres que sua percepção de abuso é somente frescura ou um jogo. Para fechar, quero retomar a ideia de que o BBB funciona como um espelho distorcido, mas revelador da sociedade brasileira. O que vemos na tela é uma versão concentrada, editada, mas verdadeira das dinâmicas de poder que nos cercam. E aí eu vou repetir, tá, gente? O objetivo deste vídeo não é cancelar um indivíduo. O foco é entender como a misoginia se encaixa em pessoas específicas em contextos específicos. A misoginia precisa de corpos para acontecer. Ela precisa de quem bata e de quem aceite o golpe, ou de quem aplauda o golpe. E aí eu quero deixar algumas perguntas para você levar daqui. Em que momentos você já viu no seu trabalho ou na sua família uma mulher sendo tratada como Ana Paula? Quantas vezes você já viu um homem reagir com ódio quando uma mulher ocupa o centro na narrativa? Talvez não haja gritos, talvez não haja câmeras, mas sempre tem um suspiro, né? Tem. Ou ela é complicada. Tem. Ou você está exagerando. Não é isso? Reconhecer a misoginia não é só apontar o dedo para o outro, é revisar nossos próprios hábitos, piadas, silêncios e cumplicidades. É perguntar: por que eu defendi essa atitude? Por que eu achei graça dessa piada? E aí eu incentivo vocês a estudar teoria do gênero, feminismo e movimentos antifeministas, como Incel, Red Pill, Black Pill, inclusive tem um vídeo sobre isso nesse canal. Porque entender a estrutura, e essa estrutura eu estou falando de vídeos, né, do YouTube, posts no Instagram, no TikTok e assim por diante, você entender essa estrutura, ela é importante para você também identificar quais formas de manipulação você está enfrentando. Porque muitas vezes esse antifeminismo ele é mascarado, né, com uma capa, né, com algo muito sutil que muitas vezes as pessoas nem percebem. Mas preste atenção, porque isso pode acontecer com qualquer mulher que você conheça. E aí a mudança não é tirar ninguém do ar, não é cancelar, nada disso. Na realidade, ela vem da forma como você enxerga o mundo e age de uma forma que mude essa situação. E uma das formas para mudar é conhecer, é estudar, é não ser manipulado pela mídia, pelos amigos do WhatsApp, enfim, né, pelos grupos. Obrigado por assistir até o fim este vídeo. Gostaria de pedir a vocês, deixem aí seu like, já que se você gostar, né, por favor, deixe seu like. Se você julgar adequado, inscreva-se no canal e eu espero vê-los em breve. Até logo.